Você está no Foresp Experience, nos nossos estúdios aqui na Fispal Food Service, diretamente do pavilhão do AMB, passando para você informações importantes para o nosso setor. E agora vem um alerta que a gente veio aqui colocar para vocês, para prestarem atenção em algumas questões que são muito importantes referentes aos planos de saúde. Nós estamos aqui com o Nadjair Diniz, que é o nosso coordenador de seguros, e o Dr. Sandro Carvalho, que é um advogado especialista em direito da saúde. A gente vai bater um papo sobre algumas questões que vale a pena você ficar atento e que nós temos na Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado. Em alguns sindicatos, eu cito aqui o serviço nos Senhores Osasco, Alphaville região, onde nós estamos ali presentes com a nossa assessoria do Diniz também bastante forte. Alguns casos aqui para vocês ficarem atentos. Fala aí para a gente, Diniz, o que está acontecendo nesse mercado? Explica um pouco para a gente o que o nosso empresário deve ficar atento e principalmente esta assessoria que o Diniz, nosso coordenador de seguros, presta gratuitamente para aquelas empresas que estão associadas e ligadas ao sindicato patronal. Fala aí, Diniz. Perfeito. Boa noite. O alerta principal é com relação a algumas coberturas que são obrigatórias e cotidianamente nós temos pessoas que não conhecem os seus direitos. Claro. Então, diversos casos que aconteceram, inclusive recentemente tivemos um caso, né, de muito grave, de descumprimento da lei com relação a urgências e emergências em contratos de planos de saúde recém-adquiridos, na qual estava se cumprindo carências, que é um termo padrão no mercado, né? Quando você compra um plano de saúde novo pela Lei 9656/98, existem algumas regras estipuladas pela Agência Nacional de Saúde, que tem diversas diretrizes. Uma delas é o cumprimento da carência para planos de saúde. Porém, não existe carência, a não ser 24 horas, para casos de acidente pessoal, acidente de trânsito, urgências e emergências. O que é emergência? Algo súbito e involuntário que põe em risco a vida do cidadão, que tem que ser atendido imediatamente. O que é urgência? Algo grave que possa pôr em risco, principalmente questões voltadas à gravidez. Isso não pode haver carência. Tivemos um caso recente, absurdo, de uma companhia gigante, que nós não vamos falar o nome por questões óbvias, porém que veio a causar um transtorno terrível, onde eu tive que me socorrer ao nosso departamento jurídico, através do Dr. Sandro, que imediatamente socorreu esse paciente, entrando com ação, conseguindo uma liminar, porém, infelizmente, salvou a mãe, mas não salvou a criança. Quer dizer, o descumprimento do hospital das regras contratuais. Uma cliente, uma paciente que estava em emergência, em carência do plano, mas no caso de emergência ela tinha que ser atendida e não foi. Exatamente. E aí a nossa assessoria, através do seu trabalho, a nossa assessoria do Diniz, da nossa coordenadora de seguros, identificou isso, trouxe o Dr. Sandro, que colabora conosco nesse caso. Conta um pouquinho como é que foi isso. Boa noite. Esse caso foi muito rápido e urgente, como o Dr. Diniz até muito bem falou. A gente agiu de modo rápido. Por quê? O plano negou por uma questão administrativa. Carência. Existe carência, ok, mas a situação colocava em risco a família, a gestante e o bebê. E isso sobrepõe a questão da carência. Está em risco agora o atendimento. O tempo e o atendimento tem que ser prioritário e não a questão burocrática. Houve uma negativa do plano por questão burocrática, inclusive constou no relatório médico, a urgência. Ingressamos com a ação no dia seguinte, no dia útil seguinte. Conseguimos eliminar e ela foi atendida no dia seguinte, após eliminar. Mesmo assim, a gente conseguiu preservar a vida da gestante, felizmente, mas infelizmente, em razão dessa demora e dessa carência, que essa burocracia que o plano impôs administrativamente, não viu que é a questão da urgência, perdeu o bebê. Isso é um caso de abuso do plano de saúde, que sabe muito bem o que é urgência e o que é emergência. São um risco de vida. Não só a gestante, nesse caso de urgência,
Ocorre também cirurgias de urgência, AVCs, algum acidente que você tenha ocorrido. Mesmo que você tenha um prazo de carência, o que está em jogo aí é a questão da vida, que é o foco principal do nosso trabalho. Claro. A gente atua em conjunto também com alguns médicos para que a gente, com base no relatório médico, que é fundamental, a gente convencer o Poder Judiciário que houve um abuso do plano de saúde. E isso pode acontecer, na verdade, com qualquer plano, né? Qualquer plano. Tem ocorrido, pode acontecer aí, questões administrativas, muitas vezes não tem o conhecimento, a pessoa que atendeu, não atendeu, etc. Isso acontece com por isso qualquer companhia. É por isso, Enio, que é muito importante uma assessoria de verdade às pessoas e às empresas para que faça-se cumprir aquilo que eles compraram. E a educação no sentido do que é o direito de cada um. Porque é inadmissível no meio de tanta comunicação 24 horas as pessoas descumprirem regras tão objetivas. Claro. Contratos, qualquer que seja, contratados tanto individual como adesão, como empresarial, emergências, urgências e acidente pessoal e de trânsito, não tem carência. São 24 horas. Do contrário, pode acontecer, tem que procurar um advogado e buscar seus direitos já de imediato. Claro. Essa assessoria de seguros nós temos pela coordenação do Diniz, justamente para, em vários casos. Um caso é esse, quer dizer, foi um caso grave, mas essas questões jurídicas em relação ao direito da saúde. Né? Sem dúvida. Outras assessorias que nós prestamos pela coordenação do Diniz o comparativo, a redução de custos dos seus planos de saúde, dos seus seguros em geral. Exatamente. Como conseguir a melhor otimização aí, de gastos, melhores soluções do seu seguro, do seu plano de saúde. Não é? Redução de custos e melhoria de coberturas é o nosso foco sempre. Isso. E é algo natural que aconteça, porque naturalmente pelas RNs 195 e 96, que agora mudou para 466 ou 465, não lembro, existem alguns critérios de reajustes que são permitidos, e isso de maneira abusiva, muitas que ajustes vezes, abusivos, exatamente. A gente tem que agir também juridicamente. De maneira não transparente, clara. Dá para recuperar isso? Sim, dá para recuperar. Porque as operadoras são obrigadas a demonstrar de forma clara e transparente como que chegou naquele tipo de reajuste, que é o reajuste de sinistralidade e das despesas médicas hospitalares. Só que eles não cumprem de forma clara de como foi feito aquele cálculo. E em juízo conseguimos, em muitos casos, a redução do valor da mensalidade, porque não houve a demonstração de forma transparente desse reajuste. E, em muitos casos, a devolução dos últimos 3 anos, além de fazer o reajuste desde a estatura do contrato. Claro. E manter também os índices legais para aplicação nesses. E muitas vezes o segurado não sabe ou não entende, né? Porque às vezes o seguro é particular, o seguro é empresarial, o seguro é por adesão, tem regras diferentes, tem um monte de coisa lá no meio. Didaticamente, a gente sempre procura divulgar isso de maneira educativa, né? Bem clara, como que é o direito de cada situação. O que existe hoje são lacunas e julgamentos em STF de práticas que eram efetivadas até pouco tempo, que agora foram pacificadas juridicamente, que muitas empresas familiares, por exemplo, não podem ficar praticando reajustes livres como sempre praticaram, o que é permitido pelas regras da ANS. Essa grande fatia do mercado, que são aquelas empresas que foram abertas apenas para fazer o plano de saúde familiar, agora não pode mais ter aquelas práticas de 15%, 20%, 30% de reajuste. Tem que ter agora o reajuste da ANS, que é praticado para o plano individual. Porém, existe um detalhe, que é fundamental a entrada ainda através do advogado. Não as companhias não vão automaticamente reduzir seu custo. Não vai. Não é por um pedido administrativo. Né? Isso é importante você dar uma... Sim, esse exemplo que o Diniz falou são os planos coletivos por adesão empresarial. Isso.
A grande maioria, assim, uma grande parte, tratam-se de pequenas empresas, empresas familiares. E o núcleo principal é o marido, a esposa e alguns familiares. E na prática, isso, de fato, é um plano familiar, não é um plano empresarial. Perfeito. Né? Que você faz para você ter um respaldo da sua família. Né? Muitas vezes os planos de saúde não disponibilizam os planos familiares e você fica obrigado a fazer o plano através de uma pessoa jurídica. Perfeito. Em juízo, no Poder Judiciário, tem um entendimento muito pacificado agora de que se equivale agora a planos familiares e individuais. Então, você afasta o reajuste que foi feito para o plano empresarial e aplica-se o índice da ANS, que são para os planos familiares e individuais. Esse ano, por exemplo, acabou de sair o plano, o reajuste dos planos empresariais, 9,11%. Os planos da ANS, 5 e pouquinho. Então, a metade. Então, tem que ser os 5 e não os 9. Isso em juízo, nós conseguimos, em muitos casos, fazer a revisão desde a assinatura do contrato, para que se aplicasse o índice, que na prática é um contrato familiar. Então, é possível recuperar isso desde a adesão ao contrato? Desde a assinatura do contrato. Se o contrato foi assinado há 10 anos? 10 anos, é o teto, só que nós conseguimos a restituição dos últimos 3 anos. Esse entendimento pacificado, 3 anos. É um entendimento predominante, não está consolidado, mas esse é o entendimento que o STJ e os tribunais de São Paulo têm entendido. E como o segurado que está nos assistindo agora consegue saber se ele vai ter direito a isso ou não? É caso a caso. A gente tem que analisar o contrato dele para ver o núcleo familiar, quem está no vai dele. Chover contrato para analisar. Não, a gente faz, ele está acostumado, isso a gente faz direto. E a gente analisa caso a caso para verificar a estrutura do contrato, de quando assinou. E a gente faz um estudo de quanto seria a mensalidade dele. Perfeito. Né? Isso muitas vezes impede, quando há um plano empresarial que tem a família, algum membro está com um tratamento contínuo na doença, se você for trocar de empresa, você não consegue, porque tem a carência. E você não pode ter interrupção do tratamento médico. Entendi. Porque é o risco de vida, alguma doença grave, algum procedimento que você tem que fazer. Entendi. E muitas vezes, os aumentos reajustes dos planos empresariais sem essa transparência inviabiliza a família a continuar com o tratamento. Exatamente. Porque financeiramente fica inviável. Exatamente. E você fica sem saída, porque você não consegue pagar o plano, tem que pagar, porque você está no meio de um tratamento grave de saúde, uma cirurgia que você tem que fazer. Então, a gente entra nesse ponto para expurgar um pouco esse tipo de abusividade desses reajustes e adequar o plano à realidade fática, que é o núcleo familiar, e preservar o tratamento, que é o mais importante. Nós conhecemos um caso de uma pessoa que tem um filho numa condição especial, atendido por liminar por um plano de saúde grande, famoso. O reajuste é tão alto que ela não consegue mais pagar esse plano, ela vai perder o atendimento ao filho, que é crônico. Exatamente. Esse caso, inclusive, a gente tem que passar para o Dr. Sandro, para dar uma olhada. O foco das ações, muitas vezes, é a manutenção do tratamento. E que você pague um valor de mensalidade justo. Claro. A gente fala em juízo que os aumentos têm que ser razoáveis, não podem ser abusivos. Acontece muito na faixa dos 59 anos também. Por que 59 anos? Porque 60 já é idoso. E idoso não pode sofrer qualquer tipo de discriminação pelo Estatuto do Idoso. Entendi. Porque o teto é 59, você não é idoso. E muitas vezes o plano sobe de 50, 80, 90, 100%. Passando dos 59 anos. Aos 59 anos. Aos 59 anos. Que é o teto. E aí a gente entra também em juízo para que esse aumento, pode ser acima da inflação, mas tem que ser razoável. Entendi. Não pode essa questão aí é o seguinte, essa questão dos 59 anos ou mais, ela é oriunda, inclusive, lá desde a época, antes da lei 9656, não existia faixas etárias. Cada um inventava a sua faixa etária. Então tinha planos de saúde que tinha faixa etária com 60, 65, 70, 80 e tal. E, por incrível que pareça, nessa pizza dos 53 milhões de pessoas que têm plano de saúde hoje, tem uma parcela grande ainda de planos individuais e empresariais com esses modelos.
que são aquelas, eu acho que tem mais de 2 milhões ou 3 milhões de pessoas que planos não antigos, se adaptaram à nova lei. Porque você, quando está com esses contratos sem adaptação à lei 9656/98, você está sujeito a toda uma série de falta de coberturas que a nova lei passou a exigir, que são o rol mínimo de coberturas que a ANS divulga a cada 2 anos, né? Então isso é só para você entender o quanto isso pode atingir a nossa audiência, porque quantas pessoas não têm planos de saúde há muitos anos e nem sabem dessas leis, entendeu? Exatamente. Então essas comunicações a gente vai fazer rotineiramente com assessoria jurídica para que todos fiquem sabendo. Vai passar alguns informativos de informação dos seus direitos, para você saber que você tem direito a esse tratamento, que você tem direito a carência, como funciona, como que são emergências, o que são urgências, né? E que você tem direito a você fazer o tratamento integral do seu tratamento, né? Vamos depois abrir um canal do Dr. Sandro com a doutora Marilene, que é do Departamento Jurídico, para que ele possa assessorá-la também, ajudá-la nessa divulgação. A nossa assessoria para seguros e planos de saúde faz esse estudo e está defendendo você, que é o empresário, os seus colaboradores, que tem os planos, nossos ou outros planos, mas que está participando do seu sindicato patronal. Isso é mais um serviço que a federação e os sindicatos patronais prestam para a empresa que está participando, está colaborando, está em dia com o sindicato, entre vários outros benefícios, como nós já passamos aqui. É isso. Muito obrigado, Diniz. Muito obrigado, Sandro. Eu vou passar aqui o contato do Diniz e do Sandro. Qualquer questão aqui, falar com o e-mail do Diniz, Diniz, diniz@dcgseguros.com.br, diniz@dcgseguros.com.br, ou no telefone 11 994104891, 11 994104891. Dr. Sandro Carvalho aqui conosco, contato @sandrocarvalho.adv.br ou 11 999 53 7331. É isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais um serviço prestado, um alerta importante, e a gente está sempre aqui trazendo soluções e informações para vocês. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo legal úteis e importantes para você que é do nosso setor. Até já. Muito obrigado.